Olá, bem-vindo ao primeiro episódio do podcast do blog Meias Marias. Este primeiro episódio é uma resolução de ano novo minha, sobretudo. Foi uma decisão que eu quis tomar para facilitar um bocadinho mais a comunicação entre mim deste lado e entre vocês desse lado. E espero que vocês gostem. Quero começar por agradecer às duas Ineses que contribuíram com bastantes ideias, que me deixaram com imenso pano para mangas para episódios futuros. E nesse sentido queria começar por falar de uma coisa que me é muito querida e que nos últimos tempos tenho feito menos, que é a costura. Foi-me pedido que explicasse um bocadinho mais a entrada no universo da costura, ou por onde é que se deve começar, ou o que é que são os primeiros projetos, ou o que é que são os primeiros materiais que se devem ter. E eu sou um bocadinho suspeita nesta área porque eu não fiz nenhum curso de costura, não fiz nenhuma aula de costura, embora tivesse uma avó que fosse costureira, mas também não aprendi grande coisa com ela, embora tivesse sempre como sendo ali, enfim, uma ajudazinha caso fosse preciso. Eu comecei a costurar quando engravidei da primeira filha e meti na cabeça que queria fazer um enxoval para ela e foi assim que me desafiei a pegar numa máquina de costura com a qual nunca tinha trabalhado e a fazer uma coisa que nunca tinha feito antes. A verdade é que eu não comecei por fazer almofadas, nem almofadinhas, nem almofadões, nem coisas que não me tinham utilidade nenhuma. Aquilo que foi o meu primeiro projeto de costura foi uma cobertura de berço e uma capa de edredom, pronto, com uma almofadinha muito gira, que eu vos posso mostrar. Este foi o meu primeiro projeto de costura, portanto a cobertura do berço, o protetor do berço, e depois com uma capa de edredom igual, a condizer. Pronto. E aqui foi onde eu saí mais da minha área de conforto. Então, e por onde é que deves começar? Deves começar por escolher um projeto que te desafie e que te motive. Se a tua praia não são as almofadas nem as almofadinhas, esquece isso. Esquece os projetos fáceis, esquece os projetos de escola e pega numa coisa que tu tenhas mesmo vontade de fazer. Uma coisa que tenha a ver contigo, com a tua personalidade e que tu queiras mesmo fazer. Mesmo que seja uma peça de roupa. Não estou a falar em vestidos de noite, mas podes escolher um projeto que tenha algum nível de dificuldade e depois tudo o que tiveres para aprender, aprendes dentro da execução desse projeto. Hoje em dia existem imensos tutoriais gratuitos, existem imensos vídeos que explicam como é que devemos de fazer as coisas e com todas as técnicas e não é tão difícil quanto parece. Muitas vezes aquilo que dificulta nós aprendermos ou não uma técnica ou levarmos até ao fim um projeto é precisamente a nossa motivação e a força que nós temos para vencer as dificuldades que vão surgindo no caminho. Podes escolher vários projetos no Pinterest, existem imensos modelos gratuitos, existem imensos tutoriais gratuitos que podes utilizar para aprender e para conseguires aprender as técnicas que precisas e com isso consegues facilmente, não é assim tão difícil, consegues facilmente aprender cada um dos passos que precisas para concluir o teu projeto. Mas, acima de tudo, o fundamental é que seja uma coisa que te dê vontade de ver feita, que tenhas vontade de concluir. E muitas vezes uma almofada só por si não oferece grande motivação. Muitas vezes acaba por servir mais de desmotivação, porque tu pensas isto é só uma almofada e eu não preciso dela e se calhar não vale o esforço de estar aqui a vencer todas estas dificuldades para aprender uma coisa nova. Portanto, para mim, o essencial é precisamente haver essa motivação.
Em termos de materiais que tu precisas, vais precisar, obviamente, de uma máquina de costura, e aqui posso falar um bocadinho mais sobre como é que deves escolher uma máquina de costura noutros episódios. Hoje não me vou alongar muito sobre isso, mas é essencial que tenhas uma boa máquina de costura. E uma boa máquina de costura não custa assim tanto. Mas foge das máquinas de costura de 50 euros ou de 60 euros, porque vais encontrar muitas dificuldades a funcionar com elas e o problema não é teu, é da máquina. E, portanto, dessas esquece, não produzem resultados eficazes e só complicam e desmotivam as pessoas que querem aprender e que não querem investir. É um mau investimento, todo o dinheiro que deres acaba por ser deitado à rua. Se queres investir, investe numa boa máquina e depois forças-te a sair da tua zona de conforto e a aprenderes, sendo que a máquina nunca vai ser o teu adversário na tua aprendizagem. Outra coisa que deves ter em conta é que para cada tecido ou para cada tipo de tecido que estás a costurar, vais precisar de um tipo específico de agulhas. As agulhas para a máquina de costura têm uma espessura apropriada. Por exemplo, se fores cozer gangas, precisas de uma agulha que seja mais robusta. Se fores cozer tecidos de malha, normalmente as pontas da agulha são redondas para não picarem os espaçamentos das malhas, e isto faz toda a diferença quando nós estamos a costurar na máquina de costura. Ter umas agulhas aplicadas ou próprias para cada tipo de tecido vai determinar a qualidade do teu acabamento e vai também determinar a facilidade com que tu vais conseguir costurar esse mesmo tipo de tecido. Para começar, deves usar as agulhas que vêm na tua máquina de costura. Elas devem ter mais ou menos uma designação universal, que é um tamanho que é mais ou menos compatível com a generalidade dos tecidos de algodão. E por falar em tecidos de algodão, deves começar sempre por costurar em tecidos de algodão. Porquê? Porque um tecido de algodão, mesmo que não seja 100% algodão, pode ter alguma mistura. É um tecido que tem uma malha muito direitinha, é um tecido que tem uma superfície sem grande rugosidade, sem grande relevo, e isto facilita muito a forma como tu vais cozer. Se quiseres fazer uma comparação, os tecidos de algodão são uma espécie de autoestrada para a agulha da máquina de costura e isto facilita. Por isso a maior parte dos projetos, quando se começa a cozer, são feitos em tecidos de algodão. E só mais tarde é que, quando se tem um bocadinho mais de confiança, é que se procura as malhas com algum elastano, ou tecidos um bocadinho mais grossos, ou tecidos com um bocadinho mais de textura. Mas só porque os tecidos de algodão são uma boa escola ou um bom sítio por onde começar, não te deves sentir intimidada, porque não são assim tão difíceis de trabalhar os outros tecidos. Se queres fazer uma coisa que te obrigue a trabalhar com um tecido que não é 100% algodão ou que não é uma mistura de algodão e tem alguma textura, reúne então os materiais que precisas, umas boas agulhas adaptadas ou que sejam compatíveis com esse tipo de tecido, e as linhas também é importante que tenham alguma resistência para o tipo de tecido que estás a utilizar. Em termos de materiais de retrosaria, depois é o normal, uma boa tesoura, porque com o rigor com que tu cortas as peças vai determinar também a facilidade com que tu depois consegues fazer costuras uniformes e simétricas. Se a peça à partida não está bem cortada, vais ter mais dificuldade em fazer com que o projeto fique uniforme e as costuras fiquem direitas. Portanto, uma boa costura é um bom investimento. Uma linha de alinhavar faz toda a diferença também. Normalmente, quando se começa a costurar, começa-se também por alinhavar todas as partes. Quem tem um bocadinho mais de experiência depois substitui a linha de alinhavo por alfinetes. Eu pessoalmente, às vezes, quando estou com um bocadinho mais de preguiça, utilizo os alfinetes e não as linhas de alinhavar, mas sobretudo em peças que tenham cortes redondos, eu prefiro sempre utilizar os alinhavos, mesmo que isso me atrase um bocadinho o projeto, porque me facilita depois a altura em que eu estou na máquina de costura e as peças não fogem umas das outras e as costuras conseguem ficar mais direitas. Portanto, uma boa linha de alinhavar, agulhas de cozer à mão, alfinetes com fartura e tesouras que cortam bem. Depois todos os equipamentos que precisas para a máquina de costura, como as linhas, as agulhas apropriadas ao tipo de tecido que estás a cozer e, enfim, chega um bom projeto, um bom desafio para ti, um bom tutorial, tens imensa coisa de base, como já te disse,
e, portanto, é pôr mãos à obra, cortar o pano e fazer sem medo, porque vais errar imensas vezes, e por falar em errar imensas vezes, há uma ferramenta que é absolutamente essencial, independentemente dos anos de costura que tu tens, que é um aparelhozinho de cozer, de fazer as casas dos botões, ok? A minha avó chamava isto um abre-casas. Nos dias de hoje há quem chama isto um desfazedor de costuras, e de facto é uma peça muito versátil para desmanchar costuras, e desmanchar costuras faz parte de todo o processo de cozer, porque podes ter anos e anos e anos de prática, vai sempre haver um momento de distração em que tu te abstrais e cozes as peças ao contrário, a vezes com direitos, ou simplesmente porque te distrais com qualquer coisa e a costura não fica tão perfeita como tu queres, ou porque estás a testar um tecido novo com uma regulação de tensão nova na máquina de costura e a costura não saiu exatamente como tu querias, e portanto um desfazedor de costuras ou um abre-casas vai ser absolutamente essencial. E até te aconselho a teres mais do que um, porque se fores como eu, eles acabam sempre por desaparecer em qualquer lado, e portanto desfazedores de costuras e tesouras eu tenho imensos. Se quiseres perguntar mais alguma coisa que tenha a ver com técnicas de costura ou projetos específicos ou formas de trabalhar alguma coisa em concreto, podes, sempre que quiseres, mandar-me um mail, ou podes deixar um comentário, ou podes fazer sugestões para outro tipo de temas, sempre que quiseres. Agora queria falar contigo de uma outra questão que me foi levantada, que tem a ver com as rotinas de final de dia e com as crianças. Como sabes, eu tenho 3 crianças, a mais pequenina delas está agora com 3 anos, portanto está numa fase crítica, e gerir uma casa com 3 crianças não é nada fácil, e a maior parte dos dias isto é uma confusão desgraçada. Isso obrigou-me a arranjar estratégias, se quiser chamar, para simplificar um bocadinho os nossos dias. E de facto, a mais velha já está com 9 anos, a do meio tem 6, já facilita alguma coisa, e aquilo que continua a determinar a nossa paz ao final do dia é a Sofia com os seus 3 anos. E eu sei que isto é muito comum a quem tem crianças desta idade, porque o fim do dia é uma hora crítica e é a hora em que eles exteriorizam um bocadinho as ansiedades deles e que nos dificultam muito a nossa vida. E então perguntaram-me como é que nós aqui em casa, com toda esta gestão de gente, conseguimos, enfim, sobreviver a este caos do final do dia. Quer dizer, nós não temos aqui nenhuma fórmula mágica. Aquilo que eu te posso dizer é que se há coisa que eu aprendi com estes anos todos de maternidade e com estas 3 crianças, foi a parar um bocadinho para pensar. Muitas vezes nós esquecemos-nos daquilo que é essencial e, de facto, quem tem a rotina mais sacrificada são as crianças. E se fores a ver, vou-te contar. A Sofia é a primeira a ficar na escola e normalmente é a última a sair da escola, o que quer dizer que o tempo de trabalho dela acaba por ser maior do que o meu. Embora, claro, que nós também chegamos ao final do dia cansados e temos responsabilidades de adultos, a verdade é que ela passa o dia na escola, afastada de nós, passa o dia numa sala cheia de crianças, que levam o dia todo a fazer birra, que choram, que têm conflitos que ela também tem que gerir dentro dela, com imensos estímulos, com imensas aprendizagens, e isso é desgastante para ela. Portanto, a carga diária dela é pesada e nós temos que conseguir também, enquanto pais, reconhecer que aquilo que para nós é um dia de brincadeira, para as crianças tem um peso diferente e, portanto, eles chegam a casa e ao final do dia muito cansados. E, no fundo, o que eles querem de nós é aquilo que qualquer criança quer dos pais, que é um bocadinho de atenção e um bocadinho de mimo. E isto foi a aprendizagem que eu demorei algum tempo a fazer e que me facilitou, sei lá, imenso a minha vida. Porquê? Porque se tu chegares a casa ao final do teu dia e conseguires dedicar um bocadinho do teu tempo aos teus filhos, vais ver que a rotina ao final do dia acaba por se aligeirar muito. E aqui tenho um segredo para te contar, é que isto não é preciso ser feito todos os dias. Só precisas de fazer isto durante, sei lá, uma semana talvez. Se chegares ao final do teu dia e, em vez de ires a correr para a cozinha e ires, enfim, fazer o jantar ou mostrar-te indisponível, se fizeres exatamente o oposto, que é chegares a casa e durante um período de tempo mostrar-te 100% disponível para aquilo que a tua criança quer fazer,
ela vai perceber com o seguimento dos dias que tu estás disponível. E o facto dela saber que tu estás disponível vai fazer com que ela se sinta mais confiante e vai fazer com que ela se desligue um bocadinho mais de ti. E isso vai-te facilitar todo o teu processo de gestão do final do dia. Connosco funciona. É claro que eu não estou todos os dias esses 20 minutos com as minhas filhas. Porquê? Porque elas já sabem que eu estou disponível. Mas quando eu percebo que elas precisam de mim, então eu tenho que parar. Tenho que lhes dar um bocadinho de atenção, mesmo para as mais velhas, para ouvir o dia delas, ou simplesmente para estar com a mais pequena. Ao final de um tempo, ela levanta voo, vai para as brincadeiras delas e eu estou despachada. Agora é a parte em que tu me dizes, eu não tenho 20 minutos do meu fim do dia para te dar. Eu percebo. E é por isso que nós simplificamos e aprendemos a simplificar a rotina do jantar. Nem toda a gente se adapta a fazer emendas. Eu faço imensas emendas e organizo as refeições cá em casa para o mês inteiro. Só faço isto uma vez por mês. E fico o mês todo tratado e tudo resolvido e nunca mais tenho que pensar o que é que vai ser amanhã o jantar. Para mim é aquilo que funciona melhor. E desde que implementei este método, que tenho os meus dias muito mais facilitados e me sinto muito mais confortável com a minha gestão diária. Não funciona com toda a gente e seguramente não vai funcionar nunca com quem nunca tentou, isso é garantido. Eu tenho as minhas emendas, são aquelas que fazem parte do meu, não sei se consigo mostrar isto em grandes condições, são as que fazem parte do meu SOS Organizar, que surgiu precisamente da compilação de todos os planeadores que eu fui fazendo ao longo dos anos e normalmente eu faço este planeamento para um mês inteiro, ok? Aqui, como nós só jantamos em casa, só faço a gestão daquilo que vai ser o jantar e o que é que eu tenho em conta quando eu faço isto? Primeiro, quais são os dias críticos, ok? Quais são os dias em que eu preciso de ter aquela refeição que é só tirar do congelador ou só tirar do frigorífico e aquecer. Porque há outros dias em que eu se calhar tenho mais tempo e que eu consigo fazer isto com mais vagar, sem ter que me preocupar tanto. Por exemplo, a quarta-feira para mim é um dia sensível porque é o dia em que as miúdas vão para o balé. E portanto, se eu estou com elas no balé, não estou em casa para fazer refeições. E tenho isto em conta e quando planeio as minhas refeições à quarta-feira, eu sei que tenho que simplificar ao máximo. Depois, se eu sei de antemão que tenho um dia mais complicado no trabalho e que vou chegar mais tarde ou que o meu marido tem que chegar mais tarde, eu tento simplificar e arranjar refeições que tenham aqui menos carga horária de preparação e menos tempo ou menos atenção, requeiram menos atenção da minha parte. Isto é fundamental. Depois, outra coisa que deves ter em conta, para além desta planificação, que te facilita não só o processo de decisão todos os dias, de teres que pensar o que é que eu vou fazer para o jantar, o que é hoje o jantar. Isto é uma coisa que fazes uma vez por semana, só optares por emendas semanais, ou uma vez por mês e está despachado. Outra coisa que simplifica imenso é a gestão da tua despensa e a gestão das tuas compras, porque não tens que comprar comida a mais, já definiste o que é, fazes uma lista daquilo que precisas, não tens desperdício, não compras coisas que não precisas, fica tudo logo definido à partida o que é e o que é que vais precisar. Independentemente de fazeres isto numa base semanal ou de fazeres isto numa base mensal. Pronto, fica definido, não te preocupas mais, podes seguir para outra coisa onde possas investir o teu tempo. Outra coisa que é fundamental a nível da gestão das refeições ao final do dia é perceberes o que é que podes deixar feito antes, o que é que podes deixar adiantado no fim de semana anterior, o que é que podes deixar adiantado num dia que te dediques só a fazer isto. Eu tenho por prática, em alturas que são mais complicadas de gestão de tempo ou quando no trabalho os meus horários estão um bocadinho mais apertados, tenho por norma preparar num determinado fim de semana, ou num domingo, ou num sábado, preparar um conjunto de refeições que possam ser congeladas ou que possam ficar de alguma forma preparadas ou pré-preparadas no frigorífico e que durante a semana não tenham que exigir tanto do meu tempo. E acho que conseguires antever o que é que podes deixar preparado e despenderes um bocadinho do teu tempo ao fim de semana vai fazer toda a diferença na tua semana, ok? Muita gente me diz, mas tu passas um dia inteiro na cozinha e isso não é horrível porque sacrificas um dia do teu fim de semana. Sim, é horrível se pensares que eu passo um dia inteiro do fim de semana a fazer comida. É muito bom porque depois durante a semana não passo tempo nenhum na cozinha, ok? E como não tenho ninguém que possa vir fazer isso por mim, eu prefiro
durante o fim de semana, estar aqui e tirar umas horas do meu dia, ou pronto, o dia inteiro, e fazer uma boa parte das minhas refeições, e durante a semana chegar a casa tranquila, não ter birras em casa, não ter crianças a chorar, não ter que andar a correr depois de um dia de trabalho, e portanto não ter esse stress ao final do dia, para mim é muito mais gratificante do que o peso de ter perdido um dia de descanso ao fim de semana, porque esse dia de descanso eu perdi, mas ganhei 5 finais de tarde ou 5 finais de dia que são substancialmente mais pacíficos e mais civilizados do que se tivesse que chegar a casa e fazer cada uma das refeições. Por isso o meu desafio para ti é experimenta durante pelo menos 2 semanas, uma semana só é pouco, experimenta um método de organização de refeições durante este período de tempo e depois registra as diferenças a nível da forma como correram os teus dias, a nível da tua poupança em termos financeiros, da forma como geriste as tuas refeições e a nível precisamente do que é que tu ganhaste em perda de stress nos teus finais de dia. 2 semanas é o ideal para tentares isto. Pode ser este método, pode ser outro método qualquer, mas desafio-te a tentares fazer isto durante 2 dias, 2 semanas. Normalmente no blog eu mostro-te os projetos que acabei, mas também tenho imensos projetos que não consegui acabar por alguma razão ou que estão quase a acabar, mas que me falta aquela bocadinho de motivação para conseguir chegar até ao fim. Um desses projetos é um vestido de praia que eu fiz para a Teresa, vou-te mostrar. Este vestido de praia veio o modelo numa revista italiana que eu comprei. O vestido original foi feito em amarelo e eu, não sei porquê, encantei-me com este fio de algodão azul e resolvi fazer-lhe o vestido. Este vestido foi, do princípio ao fim, um verdadeiro desafio. Porquê? Primeiro porque as instruções estavam em italiano e não foi nada fácil perceber o que é que eu tinha que fazer. E depois porque, para mim, isto desafiou tudo aquilo que eu sabia sobre crochê. E aquilo que eu sabia sobre crochê na altura, isto já tem, sei lá, isto foi feito para a Teresa com 3 anos, ela tem 6, portanto isto já lá vai com imenso atraso. Ela nunca o vestiu. Mas aquilo que eu sabia de crochê na altura era que isto era suposto fazer e a linha era uma coisa contínua que não se partia nem se cortava para nada. E este projeto foi exatamente ao contrário. A gente começa a pegar malhas num determinado sítio, depois para, depois vai agarrar noutro sítio e, portanto, não só foi extremamente complicado chegar até ao fim, como acabei o projeto com uma série de fiozinhos pendurados por todo o lado, que agora tenho que, efetivamente, rematar de forma a que não se vejam, porque ainda por cima, como é um vestido que é rendado, é para mim um bocadinho difícil rematar isto. Não é difícil, mas dá imenso trabalho estar a rematar estas pontinhas todas, de maneira a que depois de vestido não se vejam. Uma outra coisa que me desmotivou, ou que me continua a desmotivar para acabar este projeto, é que este tom de azul é um tom de azul que eu adoro quando está em novelo ou quando está em meada, mas que depois de trabalhado acho que não faz rigorosamente nada pelo trabalho. E podia ter sido um erro que eu só tivesse cometido uma vez, mas não foi. Eu cometi este erro 2 vezes. Porquê? Porque depois, quando fui à procura de uma linha para fazer um vestido de praia semelhante para mim, comprei exatamente uma meada de um fio de algodão na mesma cor. Resultado foi que eu comecei a fazer o vestido, ok? E depois cheguei à conclusão que detestava ver este azul trabalhado. E, portanto, tenho aqui o vestido da Teresa para acabar, com todos os remates que ainda tenho que fazer, e tenho um vestido de praia que nunca vou acabar de fazer, porque cheguei à conclusão que adoro este tom de azul, mas não é em trabalhos feitos. É uma lã, provavelmente, ou uma linha que vai ficar muito bonita numa prateleira, mas que eu ainda estou para descobrir qual é o projeto que fica agradavelmente favorecido com ela, porque detesto ver os projetos trabalhados com isto. Isto para te mostrar que, embora no blog apareçam imensos projetos concluídos, existem uma catrefada de outros projetos que estão aqui à espera de melhores dias e que, por diversas razões, este, sobretudo pela cor, não chegaram a ver
a luz do dia. Terminado isto, queria-te dizer que, em modo de celebração, e porque este é o primeiro podcast do blog, acho que deve ser marcado com uma celebração especial, queria fazer um sorteio, ou como os nossos amigos ingleses gostam de dizer, uma espécie de giveaway. Uma coisa muito simples, no fundo, para te habilitares a este sorteio, tens que fazer duas coisas. A primeira coisa é deixares um comentário no artigo do blog do sorteio com o prémio a que te estás a candidatar. Não é bem assim, mas pronto, é como se fosse. E, em segundo lugar, tens que subscrever o canal do YouTube, onde os podcasts estão alojados. E é só isto, duas coisas: deixar um comentário com o prémio a que te habilitas no blog e subscreveres o canal do YouTube onde os podcasts estão alojados. Tão simples como isto. Então, o que é que eu vou estar a sortear? Vou estar a sortear 4 coisas. Destas 4 coisas, tu podes escolher uma coisa. A primeira coisa é uma cópia do SOS Organizar. Pronto, para quem não está muito à vontade com trabalhos de costura, ou para quem não está muito à vontade com outro tipo de trabalhos, todos nós precisamos de nos organizar e, portanto, está a sorteio uma cópia do SOS Organizar. A segunda coisa que está como prémio, que eu quero dar como prémio, é um saco de viagem, salvo seja, um saco de viagem para levares os teus projetos de tricô ou de crochê. Portanto, isto é os on the go, ok? Aqueles saquinhos de projeto que tu podes pôr as tuas lãs e as tuas agulhas e depois pões no teu braço e segues, e em qualquer sítio onde estejas podes tirar as tuas agulhas e a tua lã e podes continuar a fazer os teus projetos. Eu tenho alguns disponíveis que depois te vou dar a oportunidade, caso ganhes, de escolher qual é que gostas mais. Em terceiro lugar, ou um outro prémio que eu tenho para oferecer, é um conjunto de marcadores de pontos, ou de tricô ou de crochê, que poderás depois escolher na loja Etsy. E para terminar, para quem não é fã da organização, o que eu acho mal, e para quem não faz trabalhos de agulha com lã, e portanto não precisa dos marcadores ou não precisa dos saquinhos on the go, aquilo que eu quero oferecer é sobretudo para quem gosta de costura, porque foi com a costura que o blog também nasceu. Eu tenho preparado uma caixinha com um conjunto de surpresas de retrosaria, de artigozinhos de retrosaria, que vou dar também a quem escolher esse prémio. Depois no blog fica tudo explicadinho, também com as regras do sorteio, para que fique tudo claro e não haja margem para dúvidas. Também com as fotografias dos prémios, vais ter imenso tempo para escolher o que é que faz mais sentido para ti, mas não queria, enfim, deixar passar esta efeméride sem, de alguma forma, comemorar ou celebrar isto contigo também. E pronto, e posto isto, chegamos ao fim deste primeiro episódio. Eu espero que tenhas gostado. Para mim foi um desafio sair um bocadinho da minha zona de conforto e fazer uma coisa que nunca fiz. Agradeço-te por teres aguentado até ao fim. Foi um desafio também para ti conseguires ver todos estes minutos de ans e is e outras coisas menos bem ensaiadas, mas olha, foi espontâneo. E espero ver-te nos próximos episódios também. Qualquer sugestão que queiras fazer, qualquer pergunta que queiras pôr, estás à vontade, ou por e-mail, ou nos comentários do blog, ou mesmo no canal do YouTube. Sabes onde me encontrares. Qualquer coisa que queiras acrescentar ou sugerir, podes sempre fazer por esses meios. Por isso, obrigada por teres assistido mais uma vez e até à próxima.